Quantas vezes hoje você tomou uma decisão que achou que era completamente sua? Aquele café que você comprou? O vídeo que clicou antes deste? A roupa que escolheu? Tem uma notícia perturbadora. A maioria dessas suas decisões foram plantadas na sua mente por outras pessoas. Elas usaram truques tão sofisticados que sua mente consciente nunca teve uma chance. E neste vídeo, você vai descobrir 10 técnicas de manipulação tão poderosas que deveriam ser consideradas ilegais. O experimento Milgram, a assustadora verdade da obediência. Em 1961, um professor de Yale fez um experimento assustador e descobriu algo aterrorizante sobre a natureza humana. Stanley Milgram colocou pessoas comuns numa sala e pediu para elas aplicarem choques elétricos em estranhos. Choques que poderiam matar. 2/3 das pessoas obedeceram até o final. Elas torturaram outros seres humanos simplesmente porque alguém de jaleco branco lhes disse para fazer. Agora imagine, se é tão fácil fazer pessoas normais torturarem outras, o que mais elas podem ser manipuladas a fazer sem nem perceber? Contexto invisível. As associações subconscientes. O primeiro truque está acontecendo com você agora mesmo. Enquanto assiste a este vídeo, um homem jovem e atraente caminhava por um shopping, abordando mulheres aleatórias e pedindo seus números de telefone para um encontro. Dar seu número para um completo estranho é arriscado. Como esperado, a maioria disse não, mas houve uma diferença devastadora dependendo de onde ele fazia a abordagem. Quando ele abordava mulheres em frente a determinadas lojas, sua taxa de sucesso dobrava. Você consegue adivinhar que tipo de loja aumentava suas chances? Não era uma loja de chocolate ou perfumes, era uma floricultura. Maquiavel, há 500 anos, observou algo que esse experimento provou cientificamente. Os homens julgam mais pelos olhos que pelas mãos. As pessoas são influenciadas por associações invisíveis que nem percebem estar fazendo. Flores estão associadas ao romance. Estar perto de flores ativou subconscientemente pensamentos românticos naquelas mulheres, tornando-as mais receptivas a um convite. Elas não sabiam disso. Quando perguntadas depois, todas negaram que as flores tiveram qualquer influência em outro experimento similar. Um objeto específico que o homem carregava aumentou drasticamente suas chances de sucesso. Era um violão. Por quê? Porque violões ativam associações com criatividade, sensibilidade e talento artístico. As mulheres viam um violão e subconscientemente pensavam: este homem deve ser interessante. Isso deveria te inquietar profundamente. Significa que suas decisões mais importantes, menos com quem se relacionar, ou que o comprar, M.Q.M. Volter, estão sendo influenciadas por elementos do ambiente que você nem percebe conscientemente. Maquiavel sabia que a ocasião faz o ladrão, não apenas no sentido moral, mas psicológico. O contexto ao redor molda nossa percepção da realidade sem que saibamos, e os manipuladores modernos dominaram isso. Imobiliárias colocam flores e música suave nas casas à venda. Carros de luxo são anunciados em cenários de sucesso. Políticos fazem discursos com bandeiras e símbolos patrióticos ao fundo. Cada elemento é calculado para ativar associações específicas na sua mente. E funciona porque processamos essas associações mais rápido que nossos pensamentos conscientes. 2. A reciprocidade. O poder da dívida invisível, mas existe algo ainda mais sutil que o contexto visual. Como fazem você agir primeiro e só depois te manipulam através das suas próprias ações. Imagine que você está no trabalho e um colega que você mal conhece te oferece um refrigerante. Você nem estava com sede, mas aceita por educação. 20 minutos depois, esse mesmo colega pede para você ficar até mais tarde para ajudá-lo com um projeto que não é sua responsabilidade. Você provavelmente diria que sim. Parece racional, não é? Um refrigerante de R$2 te faz aceitar trabalhar grátis por 2 horas. Mas isso acontece todos os dias, milhões de vezes, porque estão usando contra você uma das armas psicológicas mais poderosas que existem: a reciprocidade. Em 1971, o psicólogo Dennis Regan conduziu um experimento que mudou para sempre nossa compreensão sobre a influência humana. Ele colocou participantes numa sala para avaliar pinturas junto com um assistente disfarçado. Para metade das pessoas, o assistente saía e voltava com 2 refrigerantes, um para ele, outro de presente para o participante. Para outra metade, ele voltava sem nada. No final, o assistente pedia para todos comprarem bilhetes de uma rifa. O resultado foi devastador. As pessoas que ganharam o refrigerante compraram o dobro de bilhetes. Um refrigerante que custava poucos centavos fez as pessoas gastarem dólares. A parte mais perturbadora é que o refrigerante funcionava mesmo quando as pessoas não gostavam do assistente. Mesmo quando o achavam irritante,
ainda compravam mais bilhetes dele. O filósofo francês La Rochefoucauld observou isso 300 anos antes. Nossos favores são frequentemente apenas investimentos que esperamos nos render juros. LVOQ. As pessoas raramente fazem favores por pura bondade. Fazem para criar dívidas psicológicas. Anos depois, um banqueiro me ensinou isso na prática. Ele estava descrevendo produtos de investimento que não me interessavam, quando disse algo que me fez acordar. Este próximo produto é aquele que eu recomendaria até para minha mãe. Instantaneamente, senti uma confiança profunda nele. Não porque o produto fosse melhor, mas porque ele criava uma sensação de unidade familiar, me incluindo no mesmo círculo de cuidado que ele tinha com sua própria família. Isso é o que Robert Cialdini chama de princípio da unidade. Quando alguém mostra que vocês pertencem ao mesmo grupo, família, profissão, cidade, valores, você automaticamente quer cooperar muito mais com essa pessoa. Warren Buffett dominou isso magistralmente. Em suas cartas aos acionistas, ele frequentemente escrevia: "Vou dizer o que diria minha família hoje se me perguntassem sobre o futuro da Berkshire Hathaway." Usando linguagem familiar, ele fazia milhares de investidores se sentirem como parentes próximos, recebendo conselhos íntimos. A reciprocidade funciona porque nossa sobrevivência como espécie dependeu da cooperação. Quem não retribuía favores era expulso do grupo e morria. Então, evoluímos com um impulso automático de retribuir qualquer gentileza. Mesmo quando sabemos que estamos sendo manipulados, você pode quebrar esse ciclo, mas apenas se reconhecer o favor pelo que realmente é, não um presente, mas um investimento. E você não deve juros de um investimento que não pediu para receber. 3. O sequestro da emoção, o ciclo viciante do Medomas. Existe algo ainda mais primitivo que a reciprocidade. Como sequestram suas emoções através de ciclos viciantes, você vai morrer. Eu também. Todos nós vamos. E quem lucra com isso não são os filósofos que aceitaram essa realidade, mas os manipuladores que transformaram nossa mortalidade em moeda de troca. Thomas Hobbes, em 1651, fez uma observação brutal sobre poder político. O medo é a paixão mais segura de se confiar. Ele percebeu que pessoas amedrontadas fazem escolhas previsíveis, escolhas ruins, e que quem controla o medo, controla as decisões. 400 anos depois, os psicólogos Jennifer Lerner e Dasher Keltner provaram. Hobbes, cientificamente, eles mostraram que pessoas em estado de medo fazem estimativas pessimistas sobre quase tudo, suas chances de sucesso, a probabilidade de eventos negativos, até o valor de objetos que querem comprar, mas descobriram algo ainda mais sinistro. O medo não apenas muda nossas decisões, ele desliga nossa capacidade de pensar criticamente. Quando estamos com medo, o córtex pré-frontal, menos a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, fica menos ativo. É como se alguém simplesmente desligasse nossa inteligência. E isso não é acidente, é evolução. Quando nossos ancestrais ouviam um rugido na floresta, não era hora de filosofar sobre a natureza dos predadores, ir à hora do Koa. O medo existe para nos fazer agir rápido, não para nos fazer pensar bem. Os manipuladores modernos entenderam isso perfeitamente. Empresas de seguro te mostram acidentes horríveis antes de vender apólices. Políticos falam de ameaças terríveis antes de pedir mais poder. Vendedores criam urgência artificial, restam apenas 3 unidades para disparar seu medo de perder oportunidades. E funciona. Quando você está com medo, não analisa se a ameaça é real, não questiona se a solução oferecida faz sentido, não pesquisa alternativas. Você simplesmente age para se livrar da sensação de medo. O mais perverso é que o medo é viciante para quem o usa. Hobbes viu isso nos governantes de seu tempo. Uma vez que descobrem que podem controlar pessoas através do medo, nunca mais param de criar novas ameaças. Porque pessoas amedrontadas são pessoas controláveis. Você consegue quebrar esse padrão, mas não tentando ser corajoso. Coragem é o que você sente depois que o medo passou. A defesa real é pausar. Sempre que alguém te apresentar uma ameaça, e imediatamente oferecer uma solução, pare, respire, pergunte: quem lucra se eu acreditar nessa ameaça? Porque geralmente a resposta é a mesma pessoa que está te contando sobre ela. 4. O sequestro da identidade. Como elementos visuais programam você, mas tem algo mais sutil que o medo. Como sequestram sua identidade para te fazer agir contra seus próprios valores, nuvens ou moedas? Uma pergunta estranha, mas sua resposta vai revelar como sua mente está sendo programada,
sem que você saiba. Pesquisadores criaram uma loja de móveis online idêntica para dois grupos de pessoas. A única diferença era a imagem de fundo. Metade dos visitantes viu nuvens suaves e fofas. A outra metade viu moedas brilhantes. O resultado foi devastador. Pessoas que viram nuvens focaram em conforto e qualidade dos móveis. Pessoas que viram moedas focaram apenas no preço e procuraram as opções mais baratas. Mesmos produtos, mesmos precos, mesmas pessoas, mas imagens de fundo diferentes, criaram mentalidades de compra completamente opostas. Arthur Schopenhauer, o filósofo que enxergou as ilusões por trás de nossos desejos, havia previsto isso. O mundo é minha representação. Ele percebeu que não vemos a realidade diretamente. Vemos através de filtros mentais, que podem ser sutilmente alterados. E quando perguntaram às pessoas se as nuvens ou moedas influenciaram suas decisões, todas riram e negaram qualquer influência. Tinham certeza absoluta de que eram compradores independentes e racionais. Isso deveria te alarmar. Significa que elementos visuais aparentemente irrelevantes estão constantemente moldando seus valores, prioridades e decisões, sem que você tenha a menor consciência disso. Bancos colocam imagens de famílias felizes para ativar pensamentos sobre segurança e estabilidade antes de vender seguros. Academias usam fotos de corpos perfeitos para ativar insatisfação com sua aparência atual. Sites de investimento mostram gráficos ascendentes e símbolos de riqueza para ativar ganância e urgência. Cada imagem é um pequeno software sendo instalado na sua mente, alterando como você vai processar as informações que vêm em seguida. Schopenhauer alertou que vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Mas os manipuladores descobriram como alterar temporariamente como nós somos, através do que colocam diante dos nossos olhos. Em outro experimento impressionante, pesquisadores simplesmente colocaram a imagem da escultura O Pensador no canto da tela, enquanto pessoas faziam tarefas. Resultado: elas se tornaram mais analíticas e cometeram menos erros. Uma simples imagem de alguém pensando fez pessoas realmente pensarem melhor. Se uma estátua pode te tornar mais inteligente, imagine o que propagandas, redes sociais e ambientes comerciais estão fazendo com seu estado mental diariamente. A defesa de Schopenhauer era radical: questionar constantemente suas próprias percepções. Antes de tomar qualquer decisão importante, olhe ao redor. Que imagens, cores, símbolos estão presentes? Elas podem estar programando sua mente sem você saber. 5. O ataque à memória. A reconstrução da realidade. Mas tem algo ainda mais perturbador que manipulação visual: como atacam diretamente suas memórias. Te amo, te odeio. Foca. Incrível, você é terrível. Me desculpe. Você, que está errado. Se alguém fizesse isso com você, você chamaria de abusivo. Mas quando empresas, políticos e algoritmos fazem isso, Volca chama do experiência personalizada. Barak Spinoza, o filósofo que viveu rejeitado pela própria comunidade por dizer verdades inconvenientes, observou algo perturbador sobre emoções humanas. Ninguém sabe o que pode um corpo afetado. Ele percebeu que quando nossas emoções são manipuladas, perdemos controle sobre nossas próprias ações. Em 2018, pesquisadores estudaram um fenômeno chamado trauma bonding, a ligação psicológica que se forma entre vítimas e abusadores. Descobriram que a alternância entre punição e recompensa cria uma das formas mais poderosas de controle psicológico que existem. O mecanismo é simples e brutal. Primeiro te fazem sentir especial, depois te fazem sentir rejeitado. Quando você está na rejeição, eles te oferecem migalhas de aprovação, e você se torna viciado nessas migalhas. Redes sociais usam isso diariamente. Um post recebe muitas curtidas, você se sente validado. O próximo recebe poucas, se sente rejeitado, então você posta mais, desesperado para voltar ao estado de validação. O algoritmo te prende numa montanha-russa emocional, onde você nunca sabe quando virá a próxima dose de aprovação. Aplicativos de relacionamento fazem pior. Te mostram pessoas perfeitas que não respondem suas mensagens, depois te mostram pessoas medianas que demonstram interesse. Você rejeita as medianas porque está viciado na emoção de tentar conquistar as perfeitas. Mesmo sabendo que as perfeitas provavelmente são bots ou perfis falsos, Spinoza viu isso nos relacionamentos. Daisu Temple observou que pessoas se tornavam dependentes de quem as fazia alternar entre alegria e tristeza. Quanto mais incerta for a alegria, mais intensa ela será, escreveu. Ele percebeu que recompensas imprevisíveis criam dependência mais forte que recompensas constantes. Isso acontece porque nosso cérebro libera mais dopamina na antecipação da recompensa
do que na recompensa em si. Quando você não sabe se vai receber a aprovação, seu cérebro fica num estado constante de antecipação. Você se torna viciado na possibilidade, não na realidade. E os manipuladores sabem disso. Eles não te dão o que você quer, tédio, esperança de conseguir o que você quer, e mantém você perseguindo essa esperança indefinidamente. A defesa que Spinoza ofereceu é radical. A tristeza é a passagem do homem de uma perfeição maior para uma menor. Em outras palavras, toda emoção negativa é informação sobre algo que você está perdendo. A pergunta é: você estava realmente ganhando alguma coisa, ou apenas a ilusão de ganhar? Quando alguém te faz sentir mal para depois te fazer sentir bem, eles não estão te dando nada. Estão te vendendo a solução para um problema que eles mesmos criaram. Mas tem algo que ataca você sem resistência: sua própria memória. Você se lembra da primeira vez que viu este canal? Talvez tenha sido alguns meses ou semanas. Provavelmente lembra de ter pensado algo como interessante. Vou dar uma chance. E desde então tem acompanhado porque gosta do conteúdo. Posso estar completamente errado sobre essa memória. Mas aqui está o que é aterrorizante. Se eu repetir essa versão algumas vezes, há uma boa chance de você começar a lembrar dela dessa forma. Mesmo que não seja verdade. Friedrich Nietzsche, o filósofo que questionou toda a verdade absoluta, fez uma observação profética em 1882. Não há fatos, apenas interpretações. Ele percebeu que nossa memória não grava eventos como uma câmera. Ela reconstrói eventos toda vez que lembramos deles. E cada reconstrução pode mudar a memória original. Elizabeth Loftus provou isso. De forma devastadora em 1974, ela mostrou vídeos de acidentes de carro para grupos diferentes, e depois fez uma pergunta aparentemente simples sobre a velocidade dos carros. Para um grupo, ela perguntou: a que velocidades os carros estavam quando se chocaram? Para outro, a que velocidades os carros estavam quando se estilhaçaram? A palavra estilhaçaram fez as pessoas estimarem velocidades 20% maiores, mesmo vendo o mesmo vídeo. Uma semana depois, Loftus perguntou se elas lembravam de ter visto vidro quebrado no acidente. Não havia vidro quebrado no vídeo, mas 32% das pessoas que ouviram estilhaçaram juraram que viram vidro quebrado. Apenas 14% das que ouviram chocaram relataram vidro. Uma única palavra havia implantado uma memória falsa na mente de pessoas normais. Nietzsche havia previsto isso quando escreveu sobre sua própria experiência. Minha memória diz que fiz isso. Meu orgulho diz que não posso ter feito isso. Eventualmente, minha memória cede. Ele percebeu que nossas memórias são constantemente editadas por nossos desejos, medos e pressões sociais. Os manipuladores modernos aperfeiçoaram isso. Políticos não negam fatos inconvenientes, eles oferecem interpretações alternativas, até que você comece a duvidar do que realmente aconteceu. Empresas não mentem sobre seus produtos. Elas destacam aspectos positivos, até que você lembre de uma experiência melhor do que realmente teve. E funciona porque, como Nietzsche observou, preferimos memórias que nos fazem sentir bem sobre nós mesmos. Se alguém oferece uma versão dos eventos que nos faz parecer mais inteligentes, mais importantes ou mais certos, nosso cérebro aceita essa versão como mais verdadeira que a realidade. O mais assustador é que isso acontece sem você perceber. Você não sente suas memórias sendo alteradas. Você simplesmente lembra da versão nova como se sempre tivesse sido essa. Nietzsche ofereceu uma defesa brutal. Não acredite em nada, só porque você se lembra disso. Documente fatos importantes. Grave conversas importantes. Escreva suas decisões no momento em que as toma, porque sua memória não é sua aliada. Ela é território disputado. 6. A linguagem como prisão. Os limites do seu pensamento, mas existe algo ainda mais fundamental que controlam: como você pensa através das palavras que usa, mudanças climáticas ou aquecimento global. Duas formas de dizer a mesma coisa, mas uma faz você pensar em mudanças naturais e graduais, a outra faz você pensar em aquecimento perigoso e acelerado. E essa diferença sutil mudou o rumo de debates políticos por décadas. Mas existe uma manipulação linguística ainda mais brutal. Um vendedor estava perdendo clientes porque não conseguia vender seu produto de R$75 mil. O preço parecia muito alto, então ele fez uma pequena mudança na apresentação. Antes de mencionar o preço real, ele dizia em tom de brincadeira: obviamente, eu não posso cobrar $1 milhão por esse produto. Depois revelava R$75 mil. O resultado? Quase ninguém mais tentava negociar o preço. R$75 mil parecia uma barganha comparado a $1 milhão que estava ecoando na mente deles. Ludwig Wittgenstein, o filósofo,
que revolucionou nossa compreensão sobre linguagem. Fez uma descoberta que deveria te preocupar. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ele percebeu que não usamos palavras para descrever pensamentos. Usamos palavras para criar pensamentos. Franklin Luntz provou isso de forma sistemática. Como consultor político, ele testou milhares de palavras para descobrir quais geravam as reações emocionais que seus clientes queriam. Descobriu que o imposto da morte fazia as pessoas rejeitarem mais impostos sobre herança do que imposto sobre propriedade, mesmo sendo exatamente o mesmo imposto. O truque do vendedor funciona pelo mesmo princípio. $1 milhão cria uma âncora mental. Qualquer número menor parece razoável em comparação. Não importa que 1 milhão fosse completamente irrelevante e mencionado de brincadeira. O cérebro faz a comparação automaticamente. Wittgenstein havia previsto isso quando observou que uma palavra diferente leva a um pensamento diferente. Ele viu que quando mudamos as palavras que uma pessoa usa, mudamos literalmente como ela pensa sobre a realidade. Isso acontece porque nossa linguagem não é neutra. Cada palavra carrega associações emocionais e visuais específicas. Graffiti evoca imagens de pessoas fugindo de guerra. Imigrantes ilegais evoca imagens de pessoas quebrando leis. Mesmas pessoas, realidades completamente diferentes na sua mente. Empresas usam isso constantemente. Não vendem seguros, vendem proteção, não cobram taxas, cobram investimentos. Não demitem funcionários, fazem reestruturação de capital humano. Cada mudança linguística foi testada para reduzir sua resistência emocional. E redes sociais levaram isso ao extremo. Algoritmos analisam quais palavras fazem você clicar, compartilhar, comentar, depois saturam sua linha do tempo com essas palavras específicas. Você não está vendo notícias, está vendo um fluxo de linguagem personalizada para hackear suas reações emocionais. Wittgenstein alertou que quando permitimos que outros controlem nossa linguagem, perdemos controle sobre nossos próprios pensamentos. Imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida. Ele escreveu: quem controla suas palavras controla como você vive. A defesa é simples, mas requer disciplina. Preste atenção às palavras que são repetidas para você. Pergunte: por que essa palavra específica? O que acontece se eu usar uma palavra diferente para descrever a mesma coisa? Mudança climática vira aquecimento global. Investimento vira gasto. Proteção vira seguro. Oportunidade única vira pressão de vendas. Quando você muda as palavras, muda como pensa. E quando muda como pensa, recupera controle sobre suas decisões. 7. O sequestro dos instintos. O ataque primário, mas tem algo que opera no nível mais primitivo que a linguagem. Seus instintos evolutivos, programados há milhões de anos. Beba correndo, comida escassa, predador se aproximando, parceiro sexual disponível. Seu corpo reagiu a pelo menos uma dessas situações, mesmo lendo sobre elas. Pequenas mudanças no ritmo cardíaco, tensão muscular, atenção focada, pork. Essas são situações que decidiram vida ou morte para nossos ancestrais por milhões de anos. Mas existe um experimento que prova como esses instintos são primitivos e automáticos. Pesquisadores mostraram fotos com diferentes imagens de fundo para bebês, de apenas 1 ano e meio menos crianças, que mal conseguiam falar e tinham raciocínio lógico limitado. Para um grupo, mostraram pessoas sozinhas. Para outro, 2 pessoas se apertar. Para o terceiro, 2 pessoas em pé, ombro a ombro, cooperando. Durante o experimento, os pesquisadores acidentalmente derrubaram objetos no chão. O resultado foi devastador. Apenas 20% dos bebês que viram pessoas sozinhas ou separadas se levantaram para ajudar, mas 60% dos que viram cooperação ajudaram imediatamente. Bebês de 1 ano e meio, sem capacidade de raciocínio complexo, sem linguagem desenvolvida, mas já programados para responder a sinais visuais de cooperação versus individualismo. Sigmund Freud, o médico que mapeou territórios ocultos da mente humana, fez uma descoberta perturbadora sobre a consciência. O ego não é senhor em sua própria casa. Ele percebeu que a maior parte do nosso comportamento é controlada por impulsos inconscientes que nem sabemos que existem. E se bebês reagem assim? Imagine o que acontece com adultos expostos constantemente a essas manipulações. Pesquisadores descobriram que simplesmente colocar a imagem da escultura, o pensador no canto da tela, faz pessoas desempenharem tarefas de forma mais analítica e cometerem menos erros. Uma estátua de alguém pensando literalmente faz você pensar melhor. Se você colocar fotos de pessoas correndo, as pessoas trabalham mais rápido. Se colocar imagens de bibliotecas,
elas ficam mais silenciosas. Se colocar símbolos de dinheiro, elas ficam mais competitivas e menos cooperativas. Em 2008, pesquisadores de neuromarketing conectaram eletrodos no cérebro de consumidores enquanto eles viam comerciais. Descobriram que até 95% das decisões de compra acontecem no sistema límbico, a parte primitiva do cérebro que evoluiu milhões de anos antes da linguagem ou da lógica. Esses pesquisadores identificaram triggers específicos que ativam respostas automáticas. Escassez dispara medo de morrer de fome. Aprovação social dispara medo de expulsão do grupo. Sexualidade dispara impulsos de reprodução. Status dispara necessidade de hierarquia. E o mais perturbador, esses triggers funcionam mesmo quando você sabe que estão sendo usados contra você. Empresas modernas estudaram esses impulsos como cientistas. Aplicativos de relacionamento usam fotos de pessoas atraentes para disparar impulsos sexuais, depois te cobram para aumentar suas chances. Jogos usam sons e cores que simulam caça bem-sucedida para manter você viciado em recompensas virtuais. Redes sociais são ainda mais sofisticadas. Elas mapearam que likes disparam o mesmo circuito neurológico que a aprovação tribal, que notificações disparam o mesmo alerta que possíveis ameaças, que rolagem infinita simula forrageamento, o comportamento que nossos ancestrais usavam para procurar comida. Você está sendo tratado como um animal de laboratório, cujos instintos são estudados, mapeados e explorados para lucro. Freud ofereceu uma defesa radical: tornar consciente o inconsciente. Ele acreditava que quando você entende seus próprios impulsos primitivos, pode escolher se quer obedecê-los ou não. A próxima vez que você sentir urgência inexplicável para comprar, clicker ou agir. Pause, pergunte: que instinto primitivo está sendo disparado? Fome, medo, desejo sexual, necessidade de status? Como Freud disse, você pode não controlar seus impulsos, mas pode controlar suas ações. 8. A ilusão da escolha. A prisão disfarçada de liberdade, mas o truque final é o mais sofisticado de todos. Fazer você pensar que está escolhendo livremente quando suas opções foram cuidadosamente limitadas. Você é livre? Claro que é. Ninguém te obriga a fazer nada. Você escolhe onde trabalhar, o que comer, com quem se relacionar. Você tem controle total sobre sua vida. Agora me responda: por que 90% das pessoas pegam o primeiro item que vem na altura dos olhos no supermercado? Por que a grande maioria aceita a primeira opção em menus digitais?